Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, gente. É alegria que a gente está aqui mais uma vez, aqui na missa de quinta-feira na Gospa. E nesse mês que a gente sabe que a igreja celebra os anjos e os arcanjos, e principalmente os 3 arcanjos. Ano passado a gente esteve aqui, pregou um pouquinho também sobre acho que eu preguei sobre os anjos na igreja. E hoje o tema dessa noite é São Miguel, porque nesse ano nós estamos trabalhando, como diz Padre Oscar, o Miguelaço. Amém? Então o tema de hoje é São Miguel nas aparições. E foi interessante que quando a gente para conhecer um pouquinho a nossa igreja, a gente vai percebendo o quê? Que a nossa igreja ela é rica e sempre busca guardar a nossa fé. Amém? E a história de hoje das aparições de São Miguel, essas histórias, essas aparições são uma prova viva do que a nossa igreja faz por cada um de nós. É claro, com a mão de Deus poderosa que foi sobre Pedro, que ela foi constituída, e pelo sangue de Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas olha que interessante. Quando eu fui buscar na Bíblia para a gente entender um pouquinho sobre São Miguel, o porquê que a nossa igreja trabalha São Miguel, a gente vai encontrar nas Sagradas Escrituras praticamente 4 trechos que vão falar de São Miguel. 2 trechos estão lá em Daniel, em Apocalipse também a gente tem. Só que essa é a nossa diferença para os nossos irmãos evangélicos, porque os evangélicos eles buscam o quê? Somente a palavra, não é assim? Nós sabemos disso, sim ou não? E a igreja busca o quê? A tradição e o magistério, não é isso? E a história, as aparições de São Miguel e tudo isso que nós vivemos nesse mês, elas são ricas, porque a igreja, como guardiã da fé, ela nos protege e traz para que nós possamos viver. Hoje em dia, quantas pessoas fazem a novena de São Miguel? Quantos? A gente tem o Instituto Hesser aí, que está fazendo há muito tempo, Frei Gilson, nós estamos aqui falando de São Miguel, mas por quê? Talvez vocês não saibam, mas São Miguel, nas suas aparições, constituiu isso, a nossa fé, para cada um de nós, dentro da nossa igreja. Amém? Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essas aparições. A igreja nos relata a história que a primeira aparição aconteceu no ano de 490. Essa aparição aconteceu numa região chamada Siponto. Essa região é pertinho de São Giovanni Rotondo. Quem já ouviu falar de São Giovanni Rotondo? O que tem em São Giovanni Rotondo? Padre Pio. É pertinho mesmo. E a igreja nos diz que nesse ano de 490, tudo começou com a história de um homem, alguns dão o nome dele, mas esse homem ele tinha um rebanho. E nesse rebanho, ele tinha um touro, e esse touro era muito caro, porque aquele touro era aquele touro que provia, o touro que era mais caro para ele. E o que aconteceu? Num belo dia, aquele touro que estava ali naquela região, que a gente fala nesse ponto do Monte Gargano, o touro ficou enfurecido e sumiu. E aquele homem não conseguia encontrar, e quando, depois de várias buscas, ele subiu até um monte e havia uma gruta. E o touro havia entrado dentro da gruta. O que depois de várias tentativas, um touro bravo, o que ele decidiu fazer? Ele cansou de tentar recuperar o touro, e ele decidiu matar, ele jogou uma flecha contra o touro. Porque ele falou, se eu não posso tê-lo, ele estava numa região difícil, eu vou matar, pelo menos vou aproveitar a carne. Amém? E o que aconteceu? Quando ele joga a flecha, de maneira incrível, a flecha voltou-se na mesma direção, voltou-se contra ele e feriu aquele homem. E após esse ocorrido, todo mundo ficou assustado, sem entender, porque imagina bem, você pega uma flecha, atira num touro, o que acontece? Ela volta, e ele foi ferido. O que eles procuram fazer? Aliás, é algo que a gente não procura fazer hoje. Eles recorreram ao bispo de Siponto.
Muitas vezes nós encontramos situações estranhas, nós buscamos coisas fora. E ali naquela situação, o povo, aquelas pessoas foram até o bispo, um bispo chamado Lourenço, que hoje ele é santo, São Lourenço. E o que aconteceu? Quando eles chegaram no bispo, que era a igreja, entende? Chegaram no bispo Lourenço, e Lourenço disse para eles: nós vamos jejuar 3 dias em oração para ver se Deus nos mostra o que aconteceu. Pois bem, passado 3 dias, que o bispo tinha pedido que todos orassem, jejuassem, a igreja pedindo, preste atenção, o bispo é a presença da igreja. No 3º dia, quando findou-se o jejum, São Miguel, na primeira aparição em 490, ele apareceu para o bispo São Lourenço. Ele apareceu e disse a ele: pois bem fizestes em jejuar em intenção do que tinha ocorrido, pois aquele monte, aquele local será um lugar sagrado, onde os pecados dos homens serão perdoados e muitos virão até a mim. Entende o que São Miguel falou? São Miguel aparece um bispo da igreja e diz essas palavras para ele. Pois bem, o que aconteceu com São Lourenço? Como ali era um local que era, vamos dizer assim, geralmente era de culto pagão, ele não tomou isso muito a sério, vamos dizer, ficou aquele sentimento, isso não é verdade, entende? Essa foi a primeira aparição de São Miguel, nos relatos que nós encontramos. 2 anos depois, prestem atenção, hein? 2 anos depois, no ano de 492, a cidade de Siponto foi cercada por um exército bárbaro. E aquele exército queria matar com todo mundo daquela cidade, porque eles eram aliados de um inimigo deles. E quando a cidade, o bispo viu toda aquela situação, aí a gente vai chamar a atenção mais uma vez. A igreja querendo defender o seu povo, o bispo, preocupado com a situação, ele vai ele sobe no monte, olha para os invasores e pede a eles 3 dias de trégua. Entende? Olha a igreja ali defendendo o seu povo. 3 dias de trégua. O que acontece? Os bárbaros aceitam os 3 dias de trégua, e durante esses 3 dias eles oraram novamente, jejuaram, e nesse período acontece a segunda aparição de São Miguel. São Miguel aparece a São Lourenço e diz a ele: eu vos darei a vitória sobre essa cidade, não tenhais medo, caminhe com seu exército contra os bárbaros. Compreende ou não? Ou seja, São Miguel, guerreiro, fala com o bispo e ele retransmite ao povo que confiante, presta atenção, confiante no bispo, na sua igreja, eles aceitam e acreditam que São Miguel estará com eles e para combater os bárbaros. Pois bem, imagine bem, inclusive São Miguel dá uma ordem também, diz que só poderia começar na 4ª hora daquele dia, o ataque. Compreende? Aí eu fico imaginando aqui, Padre Oscar estava aqui falando aqui agora, quem como Deus, né? Vocês já viram como é que era antigamente aquelas guerras que o povo ia com a espada, com a faca, sempre tinha alguém que dava aquele grito de guerra, né? Quem assistiu aquela série Vikings, que foi mais ou menos nos anos 590, 300 anos depois, tinha sempre aquela pessoa que iria impulsionar, que gritava: vamos, nós vamos ganhar, nós vamos fazer. Vocês estão entendendo? Ou seja, ninguém vai para uma guerra, ainda mais com os bárbaros, vai de peito aberto. Você tem que fazer o que com aquela pessoa? Você tem que estimular, fazer com que ela acredite. Aí eu fico imaginando São Lourenço falando com o povo daquela cidade: vamos lá para os bárbaros que nós vamos ganhar, que São Miguel está com a gente. E aí? Vocês acreditam? Vocês iam ou não? Iam ou não? Fala a verdade. Olha. Vocês acreditam que eles foram assim, murchinhos, assim, não? Não teve um grito de guerra, não? Hein? Vocês vieram aqui hoje para combater com quem? Com quem,
quem, gente? Ué, mas parece com quem? Nossa, mas esse grito de guerra não vai assustar ninguém. Assusta? Parece que esse grito de guerra está aí, ó, preso. Cadê São Miguel? Você acredita no Miguelaço, não? Ah, vamos melhorando. Vamos tentar fazer igual lá com São Lourenço, sim ou não? Sim? Então fica de pé, deixa eu ver. Vou imaginar que nós estávamos lá naquela aparição de São Miguel, lá no Monte Gargano, e você veio trazer hoje da sua casa uma vitória, você veio buscar a sua vitória, e você precisa de ter quem do seu lado? São Miguel. E o bispo também, São Lourenço, ele estava lá com o povo assim, vamos combater que os bárbaros estão lá, os bárbaros estão do outro lado. E eu fico imaginando São Lourenço gritando, Miguel! Miguel! E os soldados lá, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Agora nós estamos começando a caminhar. Vamos aplaudir o Senhor? Uhul! Pode se sentar. E o que aconteceu? O povo foi na nona hora, e quando os soldados foram para enfrentar os bárbaros, deu um terremoto, fechou o tempo, e a história diz que raios começaram a atingir todos os bárbaros, mas os soldados desse ponto não eram atingidos. E os bárbaros fugiram. E a cidade foi liberta pela ação de São Miguel. Vamos aplaudir novamente? Logo depois dessa aparição, de tudo que aconteceu, o bispo, olha uma coisa também, olha, gente, eu estou falando da igreja para vocês lembrarem, o bispo com o povo foi em procissão até a gruta. A gente não faz nem procissão hoje mais direito, né? O bispo foi em procissão, e quando ele chegou na porta da gruta, eles encontraram pegadas de um homem, e eles disseram e concluíram que era de São Miguel. Ali já ficou marcado. Depois disso, a notícia se espalhou, e várias pessoas vinham até aquele monte procurando entender, e já estavam atrás do bispo local, para realmente consagrar aquele local, porque já tinha 2 aparições. E aí acontece a terceira aparição. Essa terceira aparição foi em 493. Por quê? Porque o bispo, após a vitória, ele quis, no aniversário de 3 anos, no coração dele, ele falou assim, agora eu irei consagrar aquele monte. E ele, preocupado com isso, ele ficava, como se diz, meio que remoendo, sabendo a maneira que isso iria acontecer. E o que ele decide fazer em obediência? Ele vai até o Papa São Gelásio. E ao chegar ao Papa, ele conversa com o Papa, ele faz toda a narrativa, conta, e o Papa, da mesma forma que ele fez há 3 anos atrás, ele diz para eles, bem fizestes em vir até aqui, mas nós vamos fazer da mesma forma que o Senhor já tinha te instruído. Iremos jejuar 3 dias em oração, e você volta para lá, que eu vou entrar em jejum junto com você. Olha que lindo. Um Papa, junto com seu bispo, a partir da manifestação que aconteceu, orientando o povo de Deus. Pois bem, São Lourenço volta, e quando São Lourenço volta, faz o que o Papa pediu, em obediência. E mais uma vez, no terceiro dia, São Miguel aparece para ele. Me parece que essa terceira aparição, alguns fatos relatos que seria até por sonho. E São Miguel mais uma vez aparece para ele. E quando São Miguel aparece, ele diz ao bispo, não é você que irá consagrar esse local. Esse local já é consagrado por mim e por Deus. Vá até o local celebrar missa,
porque várias pessoas, eu serei padroeiro de todos aqueles que estarão enfermos e doentes e machucados, enfim, vá. Então o bispo decide ir até o local e adentrar na gruta. Quando ele entra na gruta, já existia quase que algo lapidado ali, quase que um altar pronto, e eles encontraram uma cruz de cristal. Ali é chamado Monte Gargano, onde São Miguel apareceu por 3 vezes. E até hoje nós carregamos essa fé, porque a igreja rica traz consigo e nos ensina, escutando a palavra de Deus. Por isso, quando eu disse para vocês a diferença da nossa igreja em relação àqueles que só acreditam na palavra, é tão importante. Nós estamos aqui no ano de 2024, clamando por São Miguel, porque um santo homem, um santo bispo, teve a graça de ter essas visões, e por essa visão nós proclamamos o que é a tradição da igreja. Todos esses fatos que aconteceram, inclusive o terceiro, tem relacionado, porque o dia que ele entrou na gruta era o dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel. Alguém já sabia disso aqui, não? Sim? Quem não sabia? Glória a Deus. Vamos aplaudir nossa igreja? E mais do que só saber, é entender que quando nós falamos do que a igreja nos ensina, a doutrina da nossa igreja, ela é baseada nos acontecimentos que a história nos faz e aquilo que Deus, como a igreja católica que Pedro assim o fundou, aquilo que Deus concedeu a ela. Então nós vivemos essa fé. E quando nós estamos aqui, porque pode parecer o seguinte, nós estamos aqui ao vivo no YouTube, na rádio, nós estamos em cima aqui com o microfone, nós não estamos fazendo, quando nós falamos da igreja, não está tendo, aqui não é programa de calouro, aqui não é programa de entretenimento, aqui é a igreja viva, aqui carrega a fé que você, que te trouxe aqui essa noite. Sabe por quê? Porque houve um mediador no céu e na terra que trouxe tudo isso para mim e para você. E hoje, por exemplo, hoje nós, que é mais importante nisso tudo, que independente daquilo que a gente vai rezar, independente que aquilo vai fazer, a nossa vitória já aconteceu. A nossa vitória já aconteceu. Amém? Então aplauda, aplauda, aplauda. Isso. Tudo aquilo que é espiritual, e quando a gente fala de São Miguel, e eu disse que aqui não é um programa de entretenimento, é porque São Miguel, os anjos, como aconteceu nessas narrativas, essas visões, tudo que aconteceu na igreja, elas são só para testificar e servir de sinal para que a minha fé e a sua fé não seja abalada com o sofrimento que você passa. Miguel vem sempre ao nosso auxílio, nos defender. Miguel sempre esteve presente. Quando o padre perguntou a questão da comunidade, lá na comunidade a gente trabalha muita questão espiritual. Nós trabalhamos cura interior, mas a questão espiritual esteve muito presente. E eu posso dizer para vocês, eu, Leandro, por exemplo, eu fui ter meu encontro pessoal com Jesus e ter uma mudança de vida aos 29 anos de idade. Você tem uma ideia, aos 29 anos de idade eu não tinha nem confessado sequer uma vez. Entende? Sim ou não? Então eu não acreditava no mundo espiritual. E no mundo espiritual, onde São Miguel é esse chefe, acontece tanta coisa, eu já vi tanta coisa, e quantas vezes em momentos de libertação, e a gente dá esse exemplo para vocês, porque no momento de libertação, é um momento que tem a presença do maligno muito forte, pessoas possessas, talvez alguém que já viu aqui, já viu algum probleminha, mas o trabalho que a gente faz é aquele trabalho mais fechado, você entende? São pessoas que estão sendo atormentadas pelo inimigo, e você vai trabalhar, tentar a libertação. E quantas vezes nós fomos rezar, e nós nos deparamos com situações em que o inimigo estava destruindo a vida de uma pessoa.
E quando nós clamamos São Miguel estava ali. Por isso que quando eu fiz questão da gente levantar e clamar São Miguel. Porque São Miguel é algo vivo na nossa igreja, que a Igreja Católica nos traz. Me lembro uma vez, eu fui fazer me chamaram para ajudar uma pessoa numa casa, havia até um sacerdote comigo. E quando a gente entrou na casa, a mulher estava dominada por um espírito maligno. A mulher estava dominada por situações que ela, de certa forma, permitiu. Só que aí, quando a família pediu que a gente fosse lá e ela aceitou, no momento que a gente entrou na casa, o espírito tomou conta do corpo da mulher. E sem que as pessoas que estavam ali percebessem, a mulher possessa me pega na cozinha uma faca desse tamanho. E eu estava lá no fundo. E ela pegou a faca e na hora que me fala, disse que ela botou a faca e colocou a faca no pescoço da mulher. E aí eles foram lá me chamar e falaram assim: Leandro, ela pegou a faca e falou que vai matar ela. Eu falei, mas não pode matar ela. Vai lá e fala, não matar. Então, peraí um pouquinho. Aí eu fui lá até na cozinha e realmente estava assim. Ela estava possessa, com uma faca desse tamanho, na garganta dela. Eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, se cortar, nós estamos ferrados. Concorda ou não? Em um segundo, São Miguel, quem como Deus, como uma espada, corta a mão desse demônio. A faca voou longe. Compreende? Vocês estão compreendendo o que é o mundo espiritual? Há uma ação, fé, coragem, autoridade. E assim foi em vários atendimentos. E eu queria contar também uma outra história para vocês. Essa história, até para contar ela aqui, eu liguei para a pessoa. Eu não vou falar o nome dela, mas até quando eu vou dar um testemunho, eu gosto de pedir autorização. Essa pessoa é lá da cidade. Alguns anos atrás, um coordenador de grupo de oração me ligou e falou, tem uma mulher aqui, ela está passando uma dificuldade. E aí ela veio até a comunidade, nós começamos a fazer um processo. A história de vida dela era de uma pessoa totalmente dominada, a própria família era dominada por seitas, por magia negra, e a vida inteira foi consagrada. Então o nível de contaminação era muito grande. Então nós pegamos uma mulher que estava totalmente dominada e havia uma coisa interessante. Essa mulher carregava, há 17 anos, uma ferida na perna, bem nessa altura. Era como se fosse, não era uma lisipela. Alguém já viu, sabe o que é a lisipela? Ela até me falou o nome, é trombose alguma coisa. Essa ferida, para quem sabe o que é lisipela, abre um rombo na perna da pessoa. A carne fica podre, morta. Os nossos tecidos, está entendendo o que eu estou falando? Então vira. Geralmente quem tem essas feridas, vocês vão ver, elas andam sempre com uma faixa branca apertada, porque essa ferida costuma, tem umas que dão mau cheiro, tem umas, enfim. É uma falta, tem gente que vai ter isso por falta de circulação, uma série de situações. Uma situação muito triste. Quando a gente foi tratar ela, eu não vou nem entrar na parte espiritual. Mas como nós vamos orar por enfermidade, eu quero falar uma coisa para vocês. Essa mulher fez o processo de libertação. Nós fomos libertando de todo o mal que havia, ela manifestava, tinha situações extraordinárias que o demônio agia. Mas, tratando da doença, ela tinha 17 anos, aquela ferida. Porque quando ela saiu do local, porque ela tentou sair de onde é nessa magia negra, eles convenceram ela que ela tinha que cravar um punhal ali para ficar livre. Na verdade, não era verdade, não era isso. Era para amarrar ela. Então aquela ferida ficou. E ela fez várias cirurgias, fez todos os tratamentos que você imaginar. Gente, eu estou falando de 17 anos. Ela arrastava com uma ferida na perna. E quando nós terminamos o processo de libertação, o Senhor diz assim,
eu agora quero curar a ferida da perna. Eu olhei e falei assim, mas como assim, Senhor? Tem 17 anos que essa perna está desse jeito. E aí fomos obedecendo o Senhor. A comunidade, como é Anjos e Arcanjos, quando a gente entra lá, tem a imagem de São Miguel enorme na recepção, mas nós também temos um patrono chamado Padre Pio. E aí o Senhor nos ordenou. Aí eu lembrei bem dos 3 dias. O Senhor falou assim, eu quero 3 dias de oração sobre a perna dela. Eu me lembro que quando a gente rezava, pedia a intercessão dos anjos, dos arcanjos, de São Padre Pio, ela levantava a perna, só que estava tampada. E o Senhor falava assim, eu quero que você ponha a mão na ferida. Está entendendo? Está entendendo? Eu tenho até as fotos. Era algo muito feio. Era uma ferida que era aberta, era um rombo de uma perna. Se você pegar, se você imaginar o buraco que tinha ali, dava para colocar assim, quase uma laranja lá dentro. Compreende? E aí nós fizemos 3 dias. Lembra que quando nós rezávamos e clamávamos a intercessão dos anjos de São Padre Pio, o sangue de Jesus, ela chorava de dor e dizia que aquilo estava queimando, está queimando, está queimando, está queimando. E como foi, eu lembrei dessa história por causa dos 3 dias. Foram 3 dias de oração sobre a perna dela, cada segunda-feira a gente rezava. Quando a gente terminou o 3º dia, ela me liga, ela tinha ido no plano de saúde dela, porque ela tinha ligado para o médico, e algo que há 17 anos estava morto, de repente começou a brotar sangue. Passou. E eu achei até curioso que tinha um tempo que eu não falava com ela. Eu liguei para ela ontem, hoje. Falei com ela assim, fulana, como é que está a sua perna? Sequinha, nunca mais eu tive problema nenhum. Desde o dia que o sangue de Jesus lavou a minha ferida. Amém? Isso é um mundo espiritual. Talvez você veio aqui essa noite. Talvez eu não sei aquilo que você traz. Muitas vezes nós olhamos como aquele povo lá em Ciponto, uma dificuldade, porque nós estamos sendo atacados. Mas é necessário que você saiba que quando nós clamamos a ação de Deus, a ação de São Miguel, Ele é capaz de levar as nossas orações a Deus. Não importa a situação que você carregue. Eu contei a história dessa mulher que tinha 17 anos. Talvez o seu problema já tem 5 anos. Talvez você está no sofrimento do casamento há 30 anos. Talvez tenha o seu filho que está numa dificuldade. Quem como Deus? Quem como Deus? Fica de pé. E nós vamos mais uma vez clamar a presença dos anjos. Mas se tem alguma ação na sua vida que parece que é maior, que é intransponível, Deus trouxe um intercessor para você essa noite. Deus trouxe um intercessor para você essa noite, é Miguel. Então bem forte agora, como aquele povo, fecha os seus olhos agora, olha para o seu problema, olha para a situação, a dor que você carrega, olha para ela e veja tudo aquilo que você está sofrendo, tudo aquilo que você traz, tudo aquilo que parece que nunca vai acabar. Olha para o seu sofrimento, olha para ele. Mas à medida que você olha, você vai gritar para o seu sofrimento e dizer para ele: quem como Deus? 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 Levante a sua mão e diga agora a toda enfermidade, a todo sofrimento, que você está
junto de São Miguel. E São Miguel e todos os seus anjos irão combater na sua casa, na sua família e na sua história. Amém? Manda teus anjos, Senhor. Canta. Manda teus anjos. Bem forte. Abre os seus braços sobre nós. E peça a sua bênção. E abençoa todos que esperam em vós. Salavações. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós. Não desanima, bem forte. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Você que está com uma enfermidade, põe a mão sobre a sua enfermidade agora. Põe a mão sobre a sua enfermidade e diz para ela: quem como Deus? Quem como Deus? Isso, você que está orando para alguém que está em casa, enfermo, diz para essa enfermidade agora: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Senhor, nós te entregamos também, pelo poder da intercessão da Virgem, todas as enfermidades espirituais, as falsas enfermidades, em nome de Jesus. Toda falsa enfermidade que está na coluna agora, em nome de Jesus, sai agora, Senhor, pelo poder do teu nome. Lava com teu sangue esse local, e todas as pessoas que estão com enfermidades espirituais, Senhor, vai agora dando sinais, vai agora incomodando, Jesus, que o teu sangue precioso agora vá lavando a coluna cervical. Lava a coluna sobre todo demônio que está alojado no corpo, trazendo enfermidades, em nome de Jesus. Eu chamo agora até pessoas que estão, em nome de Jesus, se você sente pontada na coluna, levanta a mão. Não é dor na coluna, é quando começou a oração, sua coluna está sendo incomodada. Em nome de Jesus, esse é demônio que está sobre a sua vida, trazendo falsa enfermidade, trazendo depressão, trazendo angústia. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda depressão espiritual. Vai quebrando agora toda angústia. Pessoas que estão aqui com pensamento de morte, o demônio tem colocado o pensamento de morte. Você quer desistir, você clama agora, em vez de você pensar em morte, Deus diz para você: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Senhor, nós entregamos as enfermidades físicas, Senhor, tem misericórdia de nós. Que teu anjo agora, Senhor, possa trazer anjos de cura, toda a milícia celeste. Nós colocamos cada pessoa que está aqui, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, você que está em casa agora orando, clamando por essa cura. Senhor, envia anjos a essa casa, envia anjos, Senhor, para libertar, Senhor, famílias desesperadas, famílias aflitas, famílias que estão destruídas. Manda teus anjos, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Quem Deus. como Deus? Ninguém como Deus. Palmas para Jesus! Amém, amém, amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio
contra as maldades e ciladas do demônio. Levanta as mãos, ordenem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém, amém. Gostaram? Foi bom? Vamos agradecer. Anjos e arcanjos.